A gente vai falar hoje sobre a resistência elétrica e vamos falar também sobre leis de Ohm. Nessa aula aí, vamos falar das duas leis dele e provavelmente a parte de potência a gente vai deixar para estudar na próxima aula com mais atenção. Tudo bem? Vamos lá. Para a gente entender como é que ocorre o fluxo de corrente dentro de um circuito, eu trouxe aqui uma analogia que é sempre bom a gente estar falando disso. Você pode comparar qualquer circuito elétrico com um aquário. Aqui, olha. Nesse lado esquerdo do aquário, você percebe que o nível de água está mais alto, porque aqui embaixo você tem uma bomba que está provocando uma pressão nessa região do aquário. Você tem um tubo com água, ele sempre está jogando água aqui na parte de cima, fazendo com que o desnível sempre fique maior em relação a esse nível aqui embaixo. Então você tem uma diferença de nível, que é causada justamente por quem? Pela bomba. A bomba d'água provoca uma pressão desse lado, aumenta esse lado do nível de água do aquário, diminui esse nível de água, por quê? Porque a bomba do outro lado ela puxa a água. Então você tem uma região de maior pressão do lado esquerdo e uma região de menor pressão do lado direito. E aí você traduz isso aqui para um circuito de eletricidade, como? Você pegou uma pilha, a pilha vai funcionar como se fosse a bomba da caixa d'água, né? A bomba ela vai fazer de um lado uma maior pressão na água, assim como a pilha vai fazer uma maior, digamos assim, entre aspas, uma pressão elétrica, né? Ela vai pressionar os elétrons de um lado e vai puxar eles do outro. Então, digamos assim, que de um lado ela tem uma maior pressão e uma menor pressão elétrica de um lado, tá? Uma analogia, fazendo com que ocorra uma diferença de água, de nível, ou seja, diferença de potencial, causando aqui nessa região um fluxo de água. Então, por que ocorre um fluxo de água aqui? Porque você tem uma diferença de pressão na bomba. Por que ocorre uma corrente elétrica dentro do circuito? Porque você tem uma pilha, uma diferença de potencial. Então, essa analogia aí eu achei interessante trazer aqui para vocês, né? E para a gente poder entender como é que funciona melhor o nosso circuito. Então, está aqui o nosso circuito. Um circuito básico ele é composto por uma pilha, uma bateria, que vai fornecer energia para o teu circuito, tá? Você vai ter que ter cabos, tá? Conectando aqui o dispositivo, e aqui uma chave. Então, esse é um circuito mais simples que a gente pode montar aqui para vocês, é esse. Lembrando que a maior pressão é desse lado positivo, então, levando em consideração o sentido convencional da corrente, a corrente elétrica vai passar aqui pelo fio, tá? Quando acionar o interruptor, vai passar aqui pelo fio, depois vai acionar o dispositivo, vai fazer com que ele acenda, que ele ligue, que ele rode, não sei, enfim, é um dispositivo que está aqui. Depois a eletricidade volta aqui de novo, lembrando que isso aqui é uma corrente contínua, ela poderia ser alternada também, mas aqui é contínua. Só que a ideia aqui, pessoal, como eu falei para vocês de corrente, a ideia é levar em consideração que todo o sistema, todo o circuito, ele aquece, né? E por que ele aquece? Justamente porque quando os elétrons estão passando por dentro do fio, eles estão se chocando com a estrutura cristalina do material. E desse choque, há uma perda em forma de calor. Então você vai perceber que toda vez que a eletricidade passar aqui, ela vai aquecer o teu sistema, tá? E essa ideia também se traduz como o sistema oferecendo resistência à passagem da corrente, né? Então ele oferece uma certa resistência, tá? E dessa resistência você tem esse aquecimento. Bem, então aqui para a gente ver o que está acontecendo no circuito, basicamente desenhado de forma essa aqui, ó. Você tem a pilha, aqui ó, o volt, a pilha, né? Fazendo com que a corrente elétrica passe pelo fio, né? Aqui a corrente elétrica, esse cara aqui está sendo esmagado. Só que o teu circuito ele oferece uma dificuldade à passagem da corrente. Quanto maior essa dificuldade, a gente vai dizer que o circuito ele tem maior resistência, tá? Então ele oferece resistência e isso aqui vai produzir o aquecimento no teu sistema lá. Legal? Então, de forma bem simples, bem clara, para você entender a relação entre resistência, corrente e tensão elétrica. A resistência elétrica do teu circuito ela foi estudada justamente pelo George Simon Ohm. Ele descobriu uma relação entre essas três grandezas físicas, entre tensão, resistência e corrente, que é o que a gente vai ver agora, tá? Todo elemento ele pode ser considerado como um resistor, tá? Porque por que eu falei para vocês?
O teu sistema ele aquece, ele oferece resistência, mas existem componentes eletrônicos que justamente fazem com que ocorra esse efeito de aquecimento, tá? Que é o que a gente vai chamar de resistor. O que que vem a ser o resistor? Qualquer dispositivo que vai ocorrer o efeito Joule, tá? Profs, o que que é o efeito Joule, profs? O efeito Joule é justamente o efeito causado pela eletricidade, que é o aquecimento. Então, toda vez que você tem um dispositivo e por ele passar corrente elétrica e ele aquecer, você vai chamar esse efeito de efeito Joule, que é o efeito da eletricidade, da energia elétrica se transformando em energia térmica, eletricidade se transformando em calor. E vários dispositivos do seu dia a dia você tem essa transformação da energia. Então, essa ideia de que todos os circuitos sofrem resistência e que nós temos materiais que também são resistivos à passagem da corrente elétrica é bem interessante. Tá? Então, a gente tem aqui o conceito de resistência. Então, o que que é a resistência para nós? É a capacidade de oposição à passagem da corrente elétrica pelo sistema, ou pelo circuito, ou pelo objeto. Então, é a capacidade que um corpo qualquer tem de se opor à passagem da corrente elétrica pelo mesmo. A gente não costuma desenhar, por exemplo, a geladeira, o freezer, sei lá, chapinha. A gente não costuma desenhar ele, a gente costuma colocar essa simbologia. Então, toda vez que você vê esse símbolo aqui, ou esse símbolo de baixo, você vai entender que isso aqui representa um resistor, ou seja, um elemento do teu circuito que está pegando eletricidade e jogando calor para fora, ou seja, que está dificultando a passagem da corrente elétrica. O que temos aqui? Acho que agora a gente vai para o estudo da primeira lei de Ohm, né? O que Ohm descobriu, na verdade? O Ohm, ele descobriu algo que é bem simples para nós. Ele descobriu o seguinte: ele descobriu que a corrente elétrica I que atravessa um condutor é diretamente proporcional a dDpu aplicado aos seus terminais, ou seja, o quociente tensão pela corrente é constante. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Se vocês não entenderam o que está escrito aqui, eu vou traduzir para vocês. Ó. Se você pegar uma pilha, agora pensem comigo, tá? Esquece o que está escrito aí. Pensa comigo. Tu pegou uma pilha e colocou para acender uma lâmpada. Vamos supor que essa tua pilha seja de 1,5 volt, tá? 1,5 volt, pronto. E aí essa tua lâmpada teve um brilho. Beleza. Se você pegar uma outra pilha de 1,5 volt, aí você vai ter 3, né? 1,5 mais 1,5, 3 volts. O brilho da lâmpada ele vai aumentar. Por quê? Porque você tem mais eletricidade, mais energia, e, portanto, você vai ter mais corrente elétrica passando no teu circuito, fazendo com que o brilho da lâmpada aumente. Se você pegar uma terceira pilha, você vai ter 4,5 volts, ou seja, você vai aumentar mais o brilho da lâmpada, certinho? Então, a primeira lei de Ohm é justamente isso, pessoal. Você aumentou a tensão, a corrente elétrica também vai aumentar junto. E da relação entre a tensão e a corrente, você vai ter um fator constante, que é o que o Ohm chamou de resistência. Tá? Então, se você prestar atenção aqui na equação, conforme aumenta a tensão, ou seja, quanto mais pilha você coloca para acender a lâmpada, mais eletricidade vai passar nela. E se você diminuir o número de pilhas, ou seja, você diminuir a tensão, você diminui o brilho da lâmpada, ou seja, você diminui a corrente elétrica. Então você percebe que a tensão e a corrente elas são diretamente proporcionais. E cada vez que você dividir uma pela outra, sempre vai dar aquele mesmo valor constante, como a gente pode observar aqui no gráfico. Vai trabalhar aqui o gráfico. Então você percebe aqui que na vertical nós temos todas as tensões aplicadas. Aqui na horizontal você tem todas as correntes elétricas. Então, por exemplo, se você jogar 1 volt lá, para esse 1 volt, você vai ter uma corrente elétrica desse valor. Se você aumentar para 3 volts, ó, percebe que também a corrente elétrica foi junto, 0,3. Se você jogar 4 volts, olha lá, a corrente aumentou. Então, essa relação aí que a gente vai ver é a relação da lei de Ohm. Então, essa equação aqui, não esqueçam, anote ela aí, porque ela é muito importante para a resolução de exercícios. Lembrando aqui que a tensão ela é dada em volt, tá? Ela é dada em volts. A corrente elétrica no sistema internacional é dada em amperes. E da relação volt-ampere, você vai ter uma outra grandeza física chamada de ohm.
tá? Que é representado por esse símbolo aqui. Já viu a ferradura de cavalo? Vou desenhar bem devagar. Então, olha, a resistência da relação volt-ampere, ela vai te dar uma nova grandeza que a gente vai representar por essa letra grega, que é o ômega. Um resistor de 5 ohms é diferente de um resistor de 10 ohms. Ai, professor, mas é muito ohms, né, professor? Calma lá, galera. Não é homem, não, é ohms. O que significa um resistor de 5 ohms? Que ele oferece menos dificuldade à passagem da eletricidade, porque para cada 1 ampere de corrente que está passando lá, significa que você aplicou uma tensão de 5 volts, e com 5 volts você já consegue fazer passar uma corrente de 1 ampere. Para esse aqui de baixo, não. Você precisa de 10 volts para poder passar 1 ampere lá no teu circuito. Então, tem mais dificuldade. Então, quanto mais dificuldade, você precisa de mais tensão, né? Mais tensão para fazer passar a eletricidade. Então, por exemplo, um resistor de 20 ohms, você precisaria jogar 20 volts para ele fazer a mesma coisa que esses resistores aqui de cima. Então você precisa de mais energia, tá? Porque o teu circuito ele oferece mais resistência lá. Legal? Então essa é a primeira lei de Ohm, bem simplesinha aí para vocês, para que vocês tenham pegado essa ideia. Em qual desses circuitos abaixo aí a lâmpada brilhará mais e por quê? São três circuitos: circuito A, circuito B e circuito C. No circuito A, no circuito B e no circuito C, você percebe que todos eles têm a mesma quantidade de tensão, é a mesma bateria. E prestem atenção que todos eles têm a mesma lâmpada, ó. Tem a mesma potência e tudo mais, é a mesma lâmpada. Então aqui, ó, o circuito A tem duas em série, o circuito B só tem uma, e o circuito C tem 3 lâmpadas ligadas em série aqui. Em qual desses aí vocês acham que a lâmpada vai brilhar mais aí? Vamos lá. Bora pensar aqui? Vamos lá. A lâmpada ela brilha mais quando passa mais corrente. Como aqui a gente tem a mesma bateria, olha só. Esse circuito, vamos começar do C. Esse circuito tem 3 lâmpadas, ou seja, ele tem 3 resistências. O que a resistência faz no circuito? Ela diminui a passagem da corrente, né? Ela dificulta a passagem da corrente. E por essa dificuldade, você tem um brilho diminuído, porque quanto mais lâmpada você colocar aqui, menos corrente e menos brilho. Olha essa aqui, a letra A, também tem duas. Então ela vai estar com um brilho menor também, tá? Vai estar com um brilho menor. Agora, olha o circuito B aqui. O circuito B ele só tem uma resistência. Então, como ele só tem uma resistência, ele tem mais corrente do que o A e do que o C. E pelo fato dele ter mais corrente elétrica passando, ele vai ter um brilho aumentado para a lâmpada aqui em cima, certinho? Então, se a gente fosse colocar aqui na ordem, quem é que brilha mais? Essa lâmpada daqui brilha mais, logo em seguida, essa daqui, a A, e depois, por último, essa daqui, ó, tá? Então, na ordem de brilho, você colocaria B, depois A e depois C aqui. Vamos lá para a questão 2? Questão 2 diz o seguinte: a tabela abaixo indica os valores de corrente elétrica e seus respectivos efeitos em seres humanos. A resistência elétrica de uma pessoa varia de 1000 ohms a 500 mil ohms, dependendo das condições. Quais são elas? Umidade, salinidade, etc. No local de contato elétrico. Vamos ver a tabela que ele está falando aqui? É essa. Então, vamos analisar. Numa coluna você tem as correntes e na coluna da direita ali você tem os efeitos. Então, a questão diz o seguinte, ó, considere que uma pessoa com resistência elétrica de 100 mil ohms leva um choque elétrico de uma rede que possui aqui quanto? 120 volts. Qual é a sensação produzida pela corrente na pessoa? Então, a gente tem duas informações no texto. Ó. Vai considerar que o corpo humano possui essa resistência e que a tensão lá é de 120 volts. Deixa eu ver se tem aqui um slide em branco. Tem. Essas informações eu vou anotar aqui. Ó. Resistência, 100 mil ohms. Voltagem, a tensão lá da rede, 120 volts. E aí, com essas informações, nós vamos obter a informação da corrente que está passando pelo corpo da pessoa, porque eu sei a resistência dela e eu sei a tensão que ela está sofrendo ali. Aí a gente vai usar aqui a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? Diz que a resistência, né, ela é uma relação entre a tensão e a
corrente, uma relação proporcional. Mas como o objetivo aqui é calcular a corrente elétrica, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dados, essas informações, e vou pegar a equação, eu vou jogar esse I aqui para a esquerda e vou jogar esse R aqui para baixo. Eu vou fazer essa troca para que a nossa equação fique dessa forma aqui. U sobre o R. Percebam que eu só joguei o R aqui para baixo e o I eu joguei aqui para cima. Pode fazer isso? Pode, professor. Pode trocar quando está assim? Pode. Tá? Então, vou pegar aqui em cima vai ser a tensão, que é 120 volts, e aqui embaixo vai ser a resistência, que é de 100 mil ohms. Só que, para ficar mais simples aqui da gente resolver, eu vou fazer uma transformação. Vou transformar isso aqui para potência de 10. Como? Vou conferir quantos zeros tem aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso escrever isso aqui como 10 a quinta ohms. Posso escrever dessa forma aqui? Posso. Então, olha lá como é que vai ficar a nossa substituição aqui. Tensão em cima, 120 volts. 120 volts. E a resistência aqui embaixo de 10 a quinta. Tá? E aí a nossa técnica aqui de jogar a potência para cima vai alterar o sinal dela. Então, vamos ter aqui ó, 120 multiplicado por 10 a menos 5 amperes. E legal. E aí você olha esse resultado e vai lá nas alternativas. Poxa, mas não tem, né? E agora? Aí você tem uma tabela aqui. A resposta também não está na tabela. E aí você fica desesperado? Não, ó, não está vendo esse menos 5 aqui? Ele vai andar com a vírgula, olha, 5 vezes para a esquerda. Então vai ficar, ó, o 120. Aquele 10 a menos 5 lá, vai fazer a vírgula aqui andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para bem aqui a vírgula, ó. Esses espaços que ficaram vazios aqui, ó, tem 3 espaços vazios, você vai preencher com 0. E elimina essa potência de 10. Então, a tua resposta seria que a corrente elétrica é de 0,0012 amperes. Traduzindo, se você for olhar lá na tabela, a resposta vai estar lá até esse 0,01 aqui, ó. 0,001 amperes. Tá? O que essa corrente elétrica causa na pessoa? Vamos olhar aqui na tabela. Aqui, ó, 0,01, efeito perceptível nas alternativas. Então, você vai marcar a letra A.